Bom, minha gente, bom dia a todas e a todos. Para nós é uma honra, um prazer estarmos aqui mais uma vez conversando, dialogando com vocês. Nós preferimos trazer para vocês este cenário de roupas, que são as roupas que nós usamos por 30 dias, né? E, no meu caso, de fato, até sem lavar, porque nós estávamos sem água em casa, assim como grande parte de Porto Alegre não tinha água em casa e alguns também não tinham energia. Então, a gente foi usando, né? E como tínhamos muito pouco material, inclusive muito poucas camisas, o pessoal quase que brigava por uma camisa. E quando eu recebi, então, esse casaco aqui, foi uma alegria e um orgulho, não é? E todo mundo, eu também quero um. Então, nós lutamos também internamente, porque sequer estávamos preparados para termos o material necessário para trabalhar. E essa, então, é a nossa indumentária, a roupa que o procurador-geral também usava. Ele referiu aqui que foi numa solenidade, lá no auge da crise, chegou lá todo mundo de gravata, né? E olhavam a ele e a subprocuradora-geral, que é isso, né? Da onde que vem? Vem dos resgates, vem do pé no chão, vem do atendimento à comunidade. Então, nós queríamos trazer para vocês toda a emoção e todo o sentimento que nós vivenciamos nesses 30 dias e um pouco mais, que para nós foi como se nós tivéssemos vivido assim uns 2 anos. Nós estamos com essa impressão, né? Todo mundo tem essa impressão, parece que se passaram 2 anos, né? Tanta coisa aconteceu, né? E queríamos aqui também agradecer ao nosso amigo e o nosso chefe, o Alexandre, porque ele foi a pessoa certa, na hora certa. Muito poucas pessoas teriam a condição emocional que o Alexandre teve. Quanta coisa ele teve que ouvir, inclusive de colegas que estavam emocionalmente desequilibrados, e ele ouviu pacientemente, com toda a técnica, porque ele é uma pessoa que se desenvolveu nos métodos autocompositivos e botou em prática tudo que ele aprendeu, não é? Com os métodos autocompositivos. Nós podemos dizer, se não fossem os métodos autocompositivos, nós não teríamos feito nada e teria morrido muito mais gente. Teria morrido muito mais gente. Uma coisa assim que a gente não tem condições de aquilatar, porque nós estávamos voltados a negociações e resolutividade. Então, eu queria trazer aqui, não tem mistério, isso já está no nosso mapa estratégico. E, basicamente, ali nos nossos valores. A Ivana vai falar, e estão falando sobre resolutividade, proatividade, transparência, inovação e cooperação, mas eu queria destacar esse nosso valor, a proatividade, né? Nós que fomos forjados numa dimensão de jogar tudo para o poder judiciário, não sermos proativos, e ficarmos aguardando cair do céu uma decisão mágica que, de repente, fizesse as águas sumirem. Isso não existe. Tá? Nós fomos forjados no mundo do dever ser, e agora a natureza está nos ensinando que nós temos que passar para o mundo do ser, que é onde as coisas acontecem. Então, eu destaco a proatividade. Se não fosse a proatividade, muita gente, muito mais gente teria morrido. O que é a proatividade? É a pessoa não esperar nada, é a pessoa antecipar-se aos problemas, é a pessoa espontaneamente buscar os resultados, é a pessoa pensar a longo prazo, ela sempre ter um plano B. Isso é a proatividade. Então, foi bonito, foi uma coisa assim que trouxe felicidade dentro da tragédia, nós vermos colegas nossos espontaneamente, porque, na realidade, o que foi criado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul é uma imensa mediação estrutural, alicerçada, única e exclusivamente na proatividade, alicerçada na cooperação,
que fez com que resultados pudessem ser obtidos. Tá? A inovação, né? A inovação é fundamental. Então, a gente vê todos esses valores no nosso mapa estratégico, e eu fico um pouco aqui triste, porque eu estou aqui no Conselho Nacional desde 2013, lutando pelas mesmas coisas. Tá? E a inovação é algo fundamental. E a gente ouvia com essa, não, mas isso não é a nossa atribuição resgatar. Como não é a nossa atribuição resgatar? Então vamos deixar morrer as pessoas que estão ali, idosos, idosas, crianças, morrer. Não é função do Ministério Público resgatar. Não é função do Ministério Público ir aos abrigos. Isso aí é coisa para os assistentes sociais. É função nossa, nós temos a capacidade de inovarmos, recriarmos, de ressignificarmos a nossa atuação. E a cooperação, que eu não vou gastar muito tempo, vocês já estão cansados de ouvir. Tá? Eu queria ir direto aqui para aquilo que talvez seja mais importante para nós tratarmos aqui. O Alexandre falou muito bem desse cenário apocalíptico, né? Eu não vou aqui reiterar essas palavras, mas aí nós estamos em uma operação, a Operação Vale do Taquari. Ali está a Ivana, à direita da Ivana, procurador de justiça, armado com a sua 40, de colete à prova de bala, Fábio Pereira, que é o nosso chefe de gabinete de crise, o chefe da segurança institucional. Ao lado dele, capitão Firme, de Minas Gerais, que nos ajudou sobremaneira, e os vários colegas, a Mariana está ali, o Paulo Valério, e os outros colegas policiais que sempre nos acompanharam. Vejam ao fundo, aquela ponte, ela se transformou como se fosse um marshmallow. Né? E vejam a altura que é do rio para a barranca. Aquilo ali tem em torno de uns 20 a 25 metros. Né? Para vocês terem uma noção, a água chegou a 33 metros, ou seja, ela desbordou de tudo isso aí e assumiu mais 13 metros, que é uma coisa assim inacreditável. Aqui nós passando naquela passadeira que apareceu, acho que também, não sei se Jornal Nacional, fantástico. Passamos na segunda, na passadeira, que vai de Lajeado para Arroio do Meio. Na quinta, você foi a passadeira embora, porque veio uma outra tragédia, mais água de cima da serra, e você foi a passadeira. E assim nós vivemos. Essa questão aí, essa é uma imagem paradigmática, porque na tragédia, que é naquilo que se chama de estado de natureza, não tem o rico, não tem o pobre, não tem o amarelo, não tem o branco, não tem o preto, não tem o pardo. É todo mundo igual, porque o ser humano é todo mundo igual. Essa casa aí é de um empresário que tinha 3 revendas de automóvel e ele teve a casa simplesmente aniquilada e as 3 revendas. Hoje, esse homem rico mora ali na casa aberta com um fogareiro e dormindo no Corsa que está na frente. Então, quem era rico não é mais rico. Este é um bairro que era um bairro, assim, predominantemente de casas, mansões, né, que estava na beira do rio. Só que o rio 20 metros para baixo, pois o rio passou 13 metros acima, passou por cima das casas. Uma coisa, assim, inacreditável. O Marquinho perguntava ali para nós, a gente estava conversando agora no intervalo, mas o que acontece que a gente luta e tal, e chegamos a um ponto, sim, vamos cooperar, vamos agir com autocomposição, e depois isso se perde. Por que se perde? Se perde pelo seguinte, esse cenário que se enfrenta é um cenário que se chama de estado de natureza, que é aquele estado anterior à formação das sociedades. E nesse estado de natureza, Marquinho, nós agimos na base da pirâmide de Abraham Maslow. Nós agimos na questão das necessidades básicas. Então, o que a gente precisa? E não só as pessoas que estavam lá com as suas casas, nós também, porque nós em casa também não tínhamos água. A Ivana ficou todo o tempo sem água, tiveram que pegar a água da piscina, até que a água da piscina acabou.
Essa era uma prática. Você agia com mangueiras, tirava da piscina, e assim a gente viveu por 30 dias. Né? Então, tanto esse estado de natureza aconteceu com essas pessoas mais lesadas, como nós também. Né? E o que gera o estado de natureza? Gera 3 procedimentos: luta, fuga e congelamento. Né? Então, nós quando formávamos as equipes, então, em todas as operações, eu e a Ivana fazíamos as preleções e alertávamos: nós temos que sair daqui experts em comportamento, porque vocês vão encontrar pessoas agressivas que estarão colocando no Estado a culpa pelo que elas estão vivendo. Agora há pouco o Alexandre estava dando uma entrevista ali e falava de um resgatista, né, gritando, porque eu tenho que morrer, mas eu vou salvar as pessoas. E o Alexandre pacientemente ouvindo, e eu estou gritando aqui na frente do Ministério Público, e ele pacientemente ouvindo, até que no final vocês se abraçaram e choraram. Não foi isso? Isso na rua de Porto Alegre. Né? Então, o procurador-geral, o assessor, o estagiário, o policial, treinados em técnicas de acolhimento ao ser humano. Sem doutrina, sem jurisprudência, técnicas de abraço, técnicas posturais, técnicas de olhar. E isso tudo acontecendo para fora e também acontecendo para dentro. Porque nós tivemos uma grande crise interna em toda essa equipe. Nós trabalhávamos ali com, aqui os dados, 122 servidores voluntários, 159 membros do Ministério Público voluntários, 200 pessoas em torno trabalhando no setor de doações. Era uma coisa linda de ver. As pessoas choravam, né? 64 policiais, sempre estávamos com policiais, porque os abrigos e outros locais estavam, não é, sendo assumidos pelo crime organizado. E aqui usamos técnicas, como eu estava falando ali para a Karine e para o Marquinho, técnicas profissionais de abraço e de choro. Ah, mas chorar? Sim, nós parávamos para chorar, porque o choro, ele faz o alívio do cortisol, que naturalmente é despejado em situações traumáticas. Quando você chora, você ativa o sistema nervoso parasimpático, que é aquele que acalma e limpa o seu organismo do cortisol. Além disso, ele limpa do manganésio, que é uma outra substância que afeta o nosso humor. Então, nós usamos técnicas de choro e de abraço, talvez pela primeira vez no Ministério Público brasileiro. E foi isso que nos sustentou. Porque muitos dos nossos colegas ficaram pelo meio do caminho. Teve colegas que tiveram problemas cardíacos, teve colegas que tiveram problemas de dengue, teve problemas de H1N1, né? Problemas emocionais, pessoas que tiveram que ser medicadas. Nós tínhamos constantemente o nosso setor, as psicólogas, os psiquiatras, junto ali conosco, para quem voltasse das operações fosse acolhido e talvez até medicado. Então, essa é uma outra questão, que é você também saber lidar com a crise interna. Nós tínhamos um setor que nós fazíamos predominantemente, que era a recuperação de colegas. Colegas que ficaram bravos porque discordaram de uma posição que foi tirada de consenso, trazíamos os colegas. Colegas, não, eu não falo com o prefeito. Mas olha, você vai ter que falar com o prefeito. Ah, mas eu sou inimigo do prefeito. Mas a cidade foi devastada, você é o único promotor lá, nós vamos junto com você. Não, mas eu mando ofício. Mas não é hora de mandar ofício. Não é hora de mandar ofício. É a hora de você ir lá na prefeitura destruída e conversar com o prefeito. Então, nós temos várias imagens dessas aqui, de conversas com os prefeitos. Né? E aí, como já foi falado, foi organizado um gabinete de crise, que foi um problema.
Porque nós somos um grupo de pessoas empoderadas que nos sentimos excluídos quando nós não estamos na sala de crise. E esse não é o caso, porque nós não estamos vivendo um problema pessoal, nós estamos vivendo um problema social. Então, essa descentração de você sair do seu umbigo e ir para o outro é uma coisa fundamental. Mas voltando ao que eu dizia para o Marquinho, não é? Depois que as coisas vão melhorando, né, Marquinho, a gente sai daquela base da pirâmide de Maslow, que é a das necessidades básicas, e aí já passa para a necessidade de segurança. Né? Segurança da minha propriedade, aí você, eu quero saber como é que eu ganho o benefício social, aí passa para terceiros relacionamentos. Então, por isso que a gente vai perdendo. Mas lá na base, no estado de necessidade, o Sapiens é cooperativo. Há anos eu digo isso. O Sapiens é predominantemente cooperativo. Em todas as aulas que a gente dá, a gente faz esse questionamento. No mínimo, 1/3 só diz que o Sapiens é cooperativo. Que o Sapiens é competitivo. Isso está errado. Nós vimos, Marquinhos, no mesmo ambiente de Abregos, facções como a dos bala e a dos anti-bala juntos. Como? Porque eles estão em estado de natureza. E ali, no estado de natureza, se eles não cooperarem, começarem a se matar, todo mundo vai morrer. Então isso foi um esclarecer para todos nós que vivemos ainda numa instituição competitiva, né? E machista também, aquela ideia de que homem não chora. Por que homem não chora? Porque a testosterona inibe o choro. E aí faz com que homens não estejam equilibrados para fazer o seu trabalho de homem. E a gente conseguiu superar isso. Bom, Ivana. Paulo já fez os nossos agradecimentos iniciais e a gente trabalha muito bem em parceria desde muitos anos, mas eu não posso deixar de agradecer essa oportunidade de fala ao CNMP, aos que organizam desde sempre esse seminário, porque é como se agora se encerrasse também para a gente um ciclo, ou fosse parte de um ciclo, em que nós também, que estivemos na linha de frente, precisamos dessa oportunidade de fala, de choro aqui perante os nossos iguais, os nossos irmãos do Brasil, que estiveram conosco desde o início. Então, essa oportunidade de fala e de compartilhar o que a gente viveu em 30 dias, para mim parece mais do que 2 anos, para mim parece bem mais do que 2 anos, é realmente uma oportunidade muito importante nesse processo de construção, que a gente tem dito que não é uma corrida de 100 metros, é uma grande maratona. E também uma grande oportunidade de enaltecer os predicados da autocomposição e da resolutividade, que eu digo que é o que nos deu os músculos. Nós já estávamos com essa musculatura e esse condicionamento treinado, felizmente, no Rio Grande do Sul, para que nós tivéssemos o fôlego necessário para viver esses 30 dias de crise. E espero que tenhamos ainda na sequência, quem sabe a gente construa um pouco mais aqui juntos, o fôlego para darmos continuidade a esse trabalho que nós iniciamos. E que isso que ali nós iniciamos possa também contagiar, como nós desejamos, todo o Brasil e todo o Ministério Público Gaúcho. Porque nós retomamos o orgulho de ser Ministério Público, porque fomos resolutivos e porque implementamos o diálogo. E, de novo, eu vou reforçar o que o Paulo disse, porque isso é preciso. Eu gostaria de agradecer e enaltecer as qualidades do nosso chefe. O homem certo, no lugar certo. O homem que cumpre à risca o que diz na recomendação 2 de 2018 do CNMP, da Corregedoria Nacional do CNMP, que para a gente se torna uma Bíblia. Um homem que sabe articular, um homem que dialoga e constrói consensos e que se revelou um mediador ético entre todos aqueles que compunham não só o sistema de justiça, mas o sistema de Estado no Rio Grande do Sul. Então, isso nos deu as condições, nesse momento de crise, para que nós implementássemos tudo o que foi necessário, que esteve ao nosso alcance, certamente com algumas falhas, para nos colocarmos e nos tornarmos cada vez mais essa instituição essencial que nós somos. Eu queria contar um pouquinho dessa política institucional de acompanhamento de abrigos que nós criamos. Eu vou tentar ser bem breve, porque o tempo agora urge, já devemos todos estar com uma necessidade fisiológica de fome, de descanso aqui,
e a gente tem reparado muito nisso e nessa necessidade. Mas eu queria contar, muito especialmente, que eu vou começar essa história só enaltecendo o que nos tornou forte, ou esses músculos, e quero realmente ressaltar, na autocomposição, o que eu acho que me deu força e nos deu força. Da autocomposição, não só a nossa capacidade de diálogo e de comunicação eficiente e não violenta, mas essa capacidade que nós vínhamos treinando de enxergar o outro como ele é, as suas necessidades, os seus interesses, as suas potencialidades e as suas dificuldades. É isso que torna possível um processo autocompositivo, é quando a gente enxerga o outro. Enxerga a nós, normalmente é mais fácil, mas enxerga também o outro. E quando a gente acredita que a solução ela acontece por uma construção coletiva num processo participativo, isso faz toda a diferença. É por isso que não é o ofício, é o ajuizamento de uma ação. É ouvir os interlocutores necessários, os stakeholders, para aquele momento, e com isso nós chegarmos à conclusão necessária. A resolutividade, ela foi o nosso foco. Quando a gente pensa em resolutividade, a gente pensa em agilidade e em tempestividade. Não adianta só agilidade, é tempestividade. Nós precisamos estar no momento certo ali. E é agilidade num processo de autocomposição, em que a gente precisa estar presente no momento presente. É economia de recursos, porque nós vivemos numa escassez de recursos e num cenário de crise mais ainda. E é, sobretudo, soluções verdadeiras, reais, concretas, implementáveis, que é o que nos diz a nossa recomendação 54 de 2017, e volta a dizer a 2 que eu já referia. Mas é isso na prática. Numa negociação não se fala em qualquer solução. A solução é colocada em xeque numa mesa de negociação. E aqui nós precisamos pensar sempre nessas soluções factíveis e sempre no impacto social e na relevância social daquilo que a gente faz. E a neurociência, que é isso que o Paulo agrega desde sempre a esses métodos e que nos dá uma clareza sobre como acontece o processo de tomada de decisão, como ele é necessariamente alimentado por sentimentos e emoções, e, em linhas gerais, e em última análise, como nós somos todos seres humanos. E isso nos permite uma atuação verdadeiramente humanizada. E é por isso que nós tínhamos já, então, vários desses músculos para aquilo que veio, que foi o estado do Rio Grande do Sul, inundado por abrigos, e foi o nosso chefe e líder presente no ambiente de crise, dando o sim. E qual sim foi esse? Para talvez a nossa principal missão, a missão de estar junto aos abrigos que acolhiam as principais vítimas dessa catástrofe. E nós somos, sim, Ministério Público, talhados para cuidar de vítimas, não só de crimes, está lá nos nossos projetos de lei, vítimas de catástrofes. E nós somos, sim, a instituição talhada, desde sempre, para cuidar de abrigos que acolhem seres humanos, que acolhem, aqui também surgiu, animais, seres. Nós cuidamos de abrigos de crianças, nós cuidamos de presídios, nós cuidamos de ato infracional, de aqueles que estão cumprindo medidas de ato infracional, nós cuidamos de idosos, nós estamos presentes. E aqui nós somos chamados, como missão, num gabinete de crise, a cuidar das principais vítimas desses desastres, aquelas desabrigadas, as que, tecnicamente, desabrigado é aquele que perde, temporário ou definitivamente, a sua residência e não tem para onde voltar. E nessa miríade, o estado do Rio Grande do Sul se viu cheio de abrigos. E nós nos colocamos, nessa missão geral, uma missão diferenciada, que também a autocomposição nos deu essa visão. Nós não íamos fiscalizar e vistoriar abrigos como primeira medida. Nossa missão era acolher coordenadores de abrigos que também estavam perdidos, acolher as pessoas. Nossa missão era observar e coletar informações. Isso nos permitia, inclusive, ser efetivos na segunda missão, que era a missão de evitar a difusão de fake news sobre o que acontecia nos abrigos onde estavam, eu repito, as principais vítimas dessa catástrofe. Nós precisávamos, a seguir, ter uma gestão de dados que nos possibilitasse encaminhar e negociar soluções micro de cada uma dessas dezenas de milhares de pessoas e soluções macro para aquele problema que se avizinhava. E
como é que a gente fez isso? E eu queria contar um pouco a história, porque foi no dia 4 de maio que o chefe ganha a missão. No dia 5 de maio, quando a gente imagina que... E tem a notícia de que são 54 abrigos em Porto Alegre. Nós começamos a organizar essa força-tarefa para dar início a ela no dia 6, quando já sabemos que são 86 abrigos só em Porto Alegre. Duas forças absolutamente imprescindíveis dentro do Ministério Público se uniram nessa missão inicial. O GAECO, que tem, e com o auxílio de Santa Catarina, que nos trouxe uma força-tarefa extra de policiais e operacional, com a ajuda do Distrito Federal, mas são eles que vão a campo, são operacionais e altamente organizados para uma missão de ponta. Então, se juntou o GAECO com o MEDIAR, que tem essa formação em acolhimento, em resolutividade, soluções ágeis, criativas, implementáveis, e nós juntos colocamos na rua, no dia 6, uma missão de mais de 100 pessoas, com o objetivo de visitar esses 50 abrigos que haviam se formado no dia anterior. Mas nós já sabíamos que nós teríamos uma missão árdua de catalogação de dados. Então, com isso, nós juntamos uma parceria, um diálogo que já fazíamos com a Google, e em 3 horas, o nosso subgesto, o Cidu, que precisa ser homenageado aqui, junto com os caras da Google, conseguiu colocar na linha um aplicativo que veio a se tornar a maior referência de dados no estado de Rio Grande do Sul, de abrigos, necessidades e pessoas abrigadas. Então, com essa missão inicial, nós estávamos no 3º dia da missão. Porém, logo a seguir, surge a necessidade de comunicação. Comunicação entre aqueles vários coordenadores de abrigo, comunicação interna, porque quem era a nossa força de trabalho? Voluntários, promotores e procuradores e servidores e policiais que chegavam ao Ministério Público desejando trabalhar e se frustrando caso não fossem agregados a uma equipe. E nós precisávamos de uma comunicação muito eficiente. Então, pegamos colegas proeminentes que compunham o MEDIAR e a Subjur para que organizassem todo um sistema de comunicação interna e externa, com canais de comunicação disponibilizados aos abrigos e internamente. Na sequência, e já estamos então no 4º dia, precisávamos alinhar muito melhor a forma de solução de demandas. E agregamos então a nossa subinstitucional com os coordenadores de CAUS em reuniões que aconteciam todos os dias ao final da tarde, quando as equipes voltavam, para que nós discutíssemos e manejássemos essas demandas que surgiam. E dentro da estratégia que se compôs com o MEDIAR, todos os dias a equipe saía com uma preleção organizada pelo MEDIAR, e o Paulo depois conta um pouco mais sobre isso, em que nós organizávamos como deveria ser a interlocução dos colegas, qual era a metodologia de acolhimento, de coleta de informações e de segurança para os colegas e para o projeto como um todo, porque qualquer falha de segurança colocaria em risco toda a nossa articulação e todo o nosso projeto. E, ao final do dia, então, nós recebíamos os colegas com todas as suas demandas, mas, muito especialmente, com esse acolhimento que era necessário a quem acolhia. Então, fazíamos isso religiosamente. Eu já mostro para vocês o nosso dia de trabalho. Mas, logo a seguir, como já no 4º dia eram 125 abrigos, e no 5º dia 186 abrigos, isso eu digo só Porto Alegre, nós precisávamos também de um grupo que pudesse ajudar a cadastrar, selecionar abrigos. Alguns, nós precisávamos voltar todos os dias. No outro, nós podíamos esperar 10 dias. E assim também nós fomos aprimorando o nosso aplicativo de gestão. E aqui é a equipe que foi no sábado, uma semana depois da missão. Nós fomos em mais de 170 pessoas a Canoas, a maior cidade na região metropolitana, a cidade que teve o impacto maior dessa tragédia. 2/3 da sua área foi alagada, e ali é que estava o maior abrigo da história do Brasil, eu imagino, porque inicialmente 8.000 pessoas, e quando nós chegamos ali no sábado, 6.500 pessoas numa universidade que precisava, inclusive, retomar suas aulas. E depois nos coube também, ao MEDIAR, com a liderança do nosso chefe, fazer uma mediação para a saída de parte das pessoas, para que a universidade, que havia saído de uma recuperação judicial, pudesse retomar gradualmente as suas atividades. E assim que começavam os nossos dias de trabalho.
E como é que a gente se organizou, então? É mais ou menos como eu contei para vocês, e nós tínhamos que ser muito ágeis, inclusive... Meu Deus! Olha só. Nós tínhamos que ser muito ágeis, inclusive, na nossa informação aos colegas. Então, a nossa comunicação era muito ágil. Quem faz, como faz, o que faz, metodologia, quem visita, número de equipes. Então, tudo isso nos era exigido naquele momento. Enquanto a gente não resolve aqui mas a gente é bem resolutivo, né, Paulo? O controle remoto, deixa eu contar para vocês como é que era o nosso dia de trabalho. Ao meio-dia, que era o nosso expediente novo no MP, Paulo e eu, junto com outros colegas, recebíamos... Vamos ver se vai. Aqui está o nosso aplicativo. Eu até abriria ele para vocês, para a gente navegar. Aqui nós tínhamos cidade por cidade, abrigo por abrigo, onde eles estavam, as suas necessidades. O Alexandre já mostrou, nós conseguimos saber onde estão as crianças, onde estão os gestantes, em cada abrigo, em cada lugar. Conseguimos saber a necessidade do dia de cada local, e eu preciso contar para vocês que outra maravilha aconteceu no nosso estado, que justamente a colega promotora de justiça, que foi aquela que conduziu o conhecido julgamento júri da Boate Kiss, foi a responsável por organizar a central de abrigos. E a Lúcia, a Calegari, nós estávamos na mesma sede todos. Os policiais do GAECO, policiais de Minas Gerais, ocupavam o topo da sede que nós passamos a ocupar naquele momento. Nós ocupávamos 2 andares, as equipes dos promotores, e no térreo se formou uma das principais centrais de doação do Estado naquele momento, porque o Ministério Público, pela confiança que detinha, passou a receber doações. Com isso nós não sabíamos, mas aconteceu, isso sucedeu. Já no segundo dia de visitas aos abrigos, nós pudemos, em tempo real, levar aos abrigos, e mais de 100, então, em Porto Alegre, as necessidades que eles tinham. Aqui precisa de fraldas, aqui precisamos de água, porque as principais necessidades nos primeiros dias eram água e segurança. Então, aconteceu essa maravilha também que o aplicativo e as nossas ferramentas de comunicação puderam nos dar. Então, nós fazíamos assim, das 12 às 13, o treinamento dos colegas. Formávamos a equipe com o auxílio do GAECO. 13h30, e era militar. A gente adotou um trabalho assim, realmente muito eficiente. Saíam em visitas. Nesse momento das visitas, preenchiam no aplicativo, o aplicativo imediatamente já georreferenciava aquilo que era visto, e gerava-se relatórios, também catalogados. As equipes deviam estar de volta até por volta de 17 horas. Nos reuníamos todos para essa grande reunião devolutiva em que ouvíamos os colegas e seguíamos, então, na gestão dessa demanda. Essa é uma reunião devolutiva, nessa sede da Santana, onde nós nos encontrávamos. A colega Maristela, que é o nosso GAECO, nosso ponto focal do GAECO, o Paulo, e os colegas com um cafezinho, uma água no final do dia. Aqui no computador, o relatório que se gerava, porque muitas informações eram sensíveis e não iam para o aplicativo, especialmente de facções ou algumas outras demandas. Aqui é a visão geral, porque nós geramos um BI desse aplicativo. Então, em 27 dias de visita, fizemos 1.022 visitas. Aí nós já agregamos outras regiões do estado, e os colegas, mesmo não tendo todo esse treinamento que se fazia em Porto Alegre, na região metropolitana, e também ao Vale do Taquari, onde nós fomos, eles passaram também a registrar os seus trabalhos nos abrigos no nosso aplicativo e gerar todo essa facilidade que nós tivemos de visualizar os dados. E aqui temos algumas fotos dos abrigos. E, basicamente, é isso. O que nós fizemos foi focar nas pessoas, nos colocar com agilidade, planejarmos em ação com essa versatilidade que nos exigem esses métodos, com muita cooperação, soluções factíveis, criatividade e sempre o diálogo e uma comunicação eficiente. Contigo. Está muito para o final, gente, não se assustem, né? Queria destacar aqui o nosso querido amigo, e é uma referência para nós, o Hermes Zanetti. Nós seguimos, Hermes, todas as tuas lições. Está ali, ó, Fred Dier, Zanetti e Rafael Alexandria. Seguimos todas as tuas lições. Realmente trabalhamos uma mediação gigantesca, estrutural, como nunca se imaginou.
E uma mediação com a natureza também, né? Porque a gente começava a melhorar as coisas e vinha outro aguaceiro. Eu disse para vocês, nós passamos na passadeira na segunda, na quinta se foi a passadeira de novo e se foram muitas outras estruturas criadas. Mas aqui, alguns exemplos de resolutividade. Aqui é a mediação com o prefeito e toda a sua estrutura de Arroio do Meio, né? Nós fomos direto à prefeitura e depois fomos para os abrigos. E aqui a resolutividade, nosso Procurador-Geral de Justiça, governador Eduardo Leite, ali o prefeito Bruxel, aquele é o secretário da Fazenda, né? Secretário da Fazenda. Da habitação, né? Recebendo as 538 casas, né? Resolutividade. Eu me lembro que o Gilmar, um abrigado, né, que estavam num abrigo, toda a família dele, então, eles faziam, assim, uma espécie de quarto com as malas que eles conseguiram tirar, e talvez algum armário. Então, tinham vários quartos no abrigo, assim, mas quartos que você via, claro, para dentro. Então, aquele ali é o do meu pai e da minha mãe, aquele lá é do meu irmão, aquele lá é do meu outro irmão. E aí ele se abraçou em mim assim, Paulo, né, me dá uma casa, eu vou acreditar em ti, tu não me deixa passar mal, eu preciso de uma casa. E sorria e ao mesmo tempo chorava, né, e eu abracei ele, nós vamos dar essa casa para ti. Graças a Deus nós conseguimos, não é? Pelo menos algumas casas nós estamos trazendo a eles, né? Mas queria destacar aqui também que muitas outras mediações nós fizemos, Ernest. Muitas outras mediações nesse procedimento estrutural aconteceram. Quando o Alexandre nos deu essa missão, Paulo, Ivana, vocês vão lá desmobilizar o abrigo Ubra. Tem um troço na barriga aqui, desmobilizar um abrigo, 6.500 pessoas? Vamos junto, vamos lá. Foi uma mediação espetacular, ele foi um dos mediadores. Ouvimos atentamente o reitor da Ubra e todos os administradores, mas longamente, e depois o reitor não se aguentou e deu um abraço que está no Instagram do Ministério Público, o abraço clássico, né, que o Alexandre e o reitor fizeram, que é uma coisa bonita. Ele chorava e não largava o Alexandre. Não largava, porque ele estava precisando do abraço, numa tensão louca. Depois teve até que ser atendido. Na nossa primeira mediação, que nós fomos fazer para a desmobilização, ele não compareceu. Ué, por que o reitor não apareceu? Ele ficou tomando soro. Ele ficou tomando soro, não teve condições de entrar num carro e ir até o Ministério Público. Várias outras fizemos, os colegas da área do consumidor estão lá negociando com as companhias de energia elétrica. Nós fizemos acordos com a Companhia de Água do Rio Grande do Sul, que foi outra atribuição que o Alexandre nos deu. Fizemos acordo com o DEMAI, que é a Companhia de Águas de Porto Alegre. Conseguimos intermediar a venda de um hospital no meio da crise. Nós tínhamos já um procedimento rolando de mediação do Instituto de Cardiologia, que tinha um hospital em Viamão, e nós finalizamos a intermediação de compra desse hospital de Viamão pelo município de Viamão por 24 milhões de reais, no meio de toda essa loucuragem, né? Então, várias outras negociações foram feitas dentro desse procedimento estrutural. Mas o nosso grande desafio foi a manutenção de uma equipe una e indivisível. Nós conseguimos concretizar o que está no artigo 127, parágrafo 1º da Constituição Federal. Mesmo com toda a nossa independência funcional, conseguimos criar uma equipe una e indivisível, alicerçada na motivação, alicerçado nos sentimentos, no compartilhamento das quentinhas, que muitas vezes já não estavam mais quentinhas, que já estavam friinhas. A gente comia junto, de colher, junto com os nossos colegas policiais, servidores. Isso nos deu esta liga de equipe também. Então, é importante, quando se está diante de uma crise dessas, você criar um protocolo, um procedimento que ele seja seguido para que você constitua uma equipe.
Não pode ser hoje vamos fazer isso, hoje vamos fazer... Claro, muitas coisas periféricas se fazia, mas você tem que ter uma espinha dorsal, que é um protocolo. A Ivana já falou aqui. Nós tivemos vários queridos colegas. Onde é que tu estás? Eu estou aqui no abrigo. Esse abrigo é faccionado. Tu está com quem? Estou sozinho. Volta para cá. Como disse a Ivana, se morrer, se for ferido um colega, seja quem for, quebra todo o nosso esquema. Volta para cá. Então, como nós temos aqueles colegas que sumiram, nós temos aqueles colegas que apareceram. Tá? E, infelizmente, aqueles que sumiram por questões, estavam sem água na casa, tal, experimentam um sentimento de profunda frustração. Isso é uma coisa inacreditável. Eu me lembro de uma reunião que fizemos com todos, e o Alexandre falou, esse colega não está aqui, né? O Alexandre falou, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Os que estão aqui estão muito mais felizes do que os que estão lá. E isso me marcou. Sabedoria de quem tem a autocomposição treinada e coração. Então, nós experimentamos, ele nos contava assim, situações, o colega que ia se aposentar, não vai mais se aposentar. Porque ficou tão imbuído e preenchido disso que se criou entre primeiro e segundo grau. Colega procurador de justiça. Como eu tenho 35 anos, eu posso me aposentar, faz 5 anos que eu posso me aposentar, e não ganho nada para estar fazendo isso aqui, a não ser esta realização nos meus 60 anos, que eu nunca tive na minha carreira. Me sinto muito agradecido, Alexandre, por essa oportunidade que a vida nos deu. Isso nos preenche, não é o dinheiro que faz a gente ser feliz. É esta realização de vestir efetivamente a camiseta. Mas nós vamos ter que fazer muitas autocríticas. Nós somos muito incompetentes na realização de reuniões. Nós não respeitamos a latência. Nós constituímos uma reunião para tratar de um assunto e como cada um está no seu estresse, eu quero tratar do ambiental, eu quero tratar do urbanismo, eu quero tratar da criança. E aí aquele assunto que você direcionou, que seria tratado, se some. Então nós não conseguimos resolutividade. Então nós dissemos até para o Alexandre, nós temos que instituir nas nossas reuniões um mediador para que nós possamos nos comunicar. E ainda na segunda-feira, se eu não me engano, o Alexandre, nós estávamos numa sala com 30, e o Alexandre disse assim, Paulo, vai lá e traz os bichinhos. O que são os bichinhos? São os objetos da palavra, porque nós só trabalhamos em círculo no mediar, são os objetos da palavra, que é um peixe-boi, e um tigrinho, e uma girafa, e a Ivana foi lá, pegou, e aí rolou. Aí a reunião rolou, porque senão é um pandemônio. Nós somos muito arrogantes, nós não nos respeitamos. E depois desviamos o foco para aquilo que nós achamos que é mais importante, porque aquilo é a nossa área de especialização. Mas a reunião não era para isso. A reunião era para outro assunto. E claro, a gente faz isso, eu e a Ivana, com muita cautela, porque também nós não queremos ferir suscetibilidades. A Ivana e o Paulo e o Gilson, nosso novo irmão, que integrou e integra, que foi uma grata surpresa, né? Nós não queremos poder, nós não precisamos de poder. O poder está na cooperação, no trabalho em conjunto. Mas nós precisamos de organização e de respeito para que nós possamos nos entender, nos comunicar e resolver. Então, aí você não pode estar em questões ali. Nós decidíamos, por exemplo, aqui, nós decidíamos, por exemplo, por consenso numa reunião, e uma pessoa não concordava com aquele consenso, aí ficava de mal. Aí eu tinha que ir lá, né, fazer toda uma mediação com a pessoa, porque a despersonalização, que é um vírus que ele emerge principalmente na crise. A pessoa sempre personaliza. Esse é o grande mérito do Alexandre. Ele não é personalista, ele é coletivista. Esse é a grande qualidade dele. E a gente vê bem o diferencial de pessoas personalistas, que toda a tomada de decisão sempre está focada em si, e não no outro, e não no serviço, que é servir, porque nós somos servidores públicos. Então não tinha diferença do policial, do estagiário, do procurador-geral.
Era o procurador-geral de camiseta, o estagiário de camiseta, e todo mundo igual. E todo mundo com a sua importância. Porque se o estagiário vacilar e conseguir lá uma situação de estresse e até de ameaça, quebrava todo o nosso sistema. Por isso, estagiário que pediu o helicóptero emprestado. pois é. Teve até um estagiário, né, que disse, eu sou do Ministério Público, eu quero um helicóptero, né? Até isso. Né? E conseguiu. Lidar com o perdão. O Alexandre, quantas vezes, eu cito o Alexandre, não é para jogar confete nele, né? Mas quanta coisa teve que ouvir. Porque essa ideia não vai dar certo, essa ideia não... Nós temos este malveso de termos uma bola de cristal e acharmos, a partir do nosso umbigo, que as coisas não vão dar certo. Por isso, temos que ser inovadores. Então, o nosso argumento, né, Ivana? Mas, querida, quem sabe a gente tenta. Já foi decidido por... Quem sabe... então tá bem. Quem sabe a gente tenta. Quem sabe a gente é um pouco arrojado. Como disse o Alexandre, isso não está no caderninho. Isso não estava no nosso caderninho. Né? Isso não estava no nosso manual de instrução. Né? Seguindo. Trabalho com a mídia também. Aqui eu já estou indo para o final. Isso nos prejudicou sobremaneira. Então, nós tínhamos um setor de imprensa. Então, nós dizíamos, questão ambiental para o CAU Ambiental. Questão de segurança, né, para o GAECO. Aqui minha homenagem ao Dalmolinho, a Maristela e ao Fábio Pereira. Excepcionais colegas. Né? E colegas queriam, de alguma forma também, sempre tem algum colega que gosta de aparecer, não é? Né? Então, manifestações voluntariosas, então, fazíamos, como sempre fazemos, a orientação, deixe para o órgão de imprensa, não aceitem o microfone na boca quando forem aos abrigos, diz que vocês não podem, vocês não estão ali para essa função. Não façam manifestações voluntariosas nos abrigos. Teve um colega que depois, na devolutiva, disse, pessoal, nós numa devolutiva lá em Canoas, com 170 pessoas, o pessoal lá, a gente viu o pessoal de Santa Catarina, os policiais de verde, não é? Um até era de Garopaba, né? E aí, né, nós dizíamos isso para os colegas, não façam manifestações voluntariosas. E o colega, eu quero dizer, eu errei. Eu cheguei num abrigo, me perguntaram, e eu disse, olha, isso aí vai demorar no mínimo uns 3 meses. Causou uma devastação no abrigo. Né? Eu queria ajudar. Mas, então, pessoal, vocês não estão indo lá para informar. Isso tem outros órgãos que vão lá para informar. Vocês estão indo lá para acolher e tarefa de inteligência, que é a obtenção de dados e informações para que nós possamos planejar, organizar sistemas estruturais para a resolução de problemas estruturais. Acolhimento e inteligência. Essa é a sua função. Na realidade, nós criamos, por mediação, uma imensa investigação em todos os níveis, principalmente no nível criminal, que agora o GAECO está varrendo o Estado com operações. Semana passada estavam em Erechim, depois em Palmares, agora já estão em Ijuí, porque foram coletados dados. Pessoas que estão recebendo donativos e estão usando para fim eleitoral, pessoas que estão desviando, pessoas que estão com PIX e não tem nenhum abrigado, PIX falsos. Então, uma série de estruturas aí que estão acontecendo. Bom, minha gente, queria agradecer, a gente fez rápido aqui, mas, acima de tudo, foi uma experiência humana magnífica. E nós agradecemos ao universo essa oportunidade que o universo nos deu. Muito obrigado. Fiquem abertos a perguntas, se desejarem. Nós, a gente... Tá? Oi? Pois é, mas ficou muito apertado. Eu acho que não tenho como fazer. Eu te mando aqui. O filme, manda ali.
Nós fizemos um... Nós fizemos... Hã? O que é? Sim, tinha sessões... Nós nas devolutivas... O que é a devolutiva? A devolutiva é uma grande mediação de acolhimento. Então, nós dizíamos... Bom, colegas, vocês foram acolher as pessoas, agora vocês precisam ser acolhidos. Por que isso é fundamental? Porque existe uma coisa, que está até no meu livro, que é o trauma vicário. Isso acontece com psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeiras, e acontece também com pessoas expostas ao trauma. O trauma é uma marca no corpo, não é uma marca psicológica. Ele acontece no corpo. Vocês podem ver, a pessoa traumatizada, geralmente ela tem uma área... É o joelho direito, né? O joelho direito. Né? Aí tem umas pessoas que é na nuca, ou doenças em geral. Tá? Então, nós dizíamos, agora é a hora de vocês. Aí alguns se emocionavam, a gente abraçava, mas o que acontecia muito é que as pessoas riam muito. Ah, quem é que abraçou hoje? Eu dizia, aí tinha um colega, o Luciano, né? Eu abracei 3, aí todo mundo ria. Isso é restaurador, porque quando você sorri, você larga dopamina, que é o hormônio da motivação e da recompensa, você despeja serotonina, que é o hormônio que baixa a ansiedade, e você despeja a ocitocina, que é o hormônio do vínculo com os outros e do vínculo com você mesmo, que são os 3 hormônios e neurotransmissores da recuperação e da saúde. Por que isso era fundamental? Porque nós estávamos perdendo alguns colegas por questões de saúde. E isso é fundamental para que nós possamos manter a equipe. Então, esse é o tipo de trabalho que a gente tem que fazer. É um trabalho comportamental. O ser humano como o ser humano é. Tá? Então... Aí o Damolim, nosso chefe lá da segurança. Essa operação nós indo para... Não, essa é... Não, essa aí foi para o Taquari. Essa foi do Taquari. A gente foi com menos carros, nós fomos só com 10 carros. Olha aí, ó. Aí essa é aquela ponte que vocês... Logo à esquerda está a van. Vocês veem a van sendo devastada. Aqui o chefe falando, na pré-eleição. Esse é o nosso colega de Fembach, né, que é o colega, digamos assim, âncora da região. Aí nós com nossa indumentária toda. Né? E aqui, então, essa pré-eleição sobre aspectos comportamentais. Aí o colega dizendo, vocês vão encontrar alemães e italianos. O alemão só vai dar a mãozinha assim para vocês. O italiano vai querer abraçar, e é o colega Fiorioli. Então, ele nos ensinando como tratar culturalmente as pessoas da região. Ó, ali é a van à direita, ó. Aí indo para Roca Salles, né, Alexandre? Roca Salles. O Alexandre fez isso aí de helicóptero. Aqui os colegas indo para Roca Salles, e qual é a outra também? E Mussum. Olhem, reparem, tudo isso aí, a água passou por cima, gente. Foram devastadas 200 mil propriedades rurais. Pessoas que viviam da subsistência e empresas também. Colinas. Olha a devastação, gente, é uma coisa assim, inacreditável. Parece que a gente entra num filme da Netflix, não é? Por isso que a gente, quando fala, e o Alexandre falou, a gente se emociona, porque parece que vem tudo. É um trauma que fica com a gente, entende? A gente também fica traumatizado. Então, a gente tem que chorar, a gente tem que botar para fora, para se limpar. Olha só que coisa inacreditável. Logo a seguir vai ter uma cena aí em Roca Salles. Olha só, uma coisa assim. Oi? 3 vezes, setembro, novembro e agora. Sim, setembro, novembro e agora. A cidade sumiu. Imagine uma cidade, sumiu, várias cidades sumiram. Aqui o nosso colega Gilson, ali a Duda, também um agradecimento à Duda, a Paulinha, a Manuela, os queridos Gilmar Maronese,
não é? A Pati, né? Aqui o Gilson, nosso querido novo colega do Mediar aqui, ó. Grande colega. Foi um diferencial em termos de organização que nos dava segurança. Então, tinha a parte da preleção que ele falava. Ó, como é? Vocês vão, então, usar o aplicativo, vocês podem usar também o formulário que corresponde ao aplicativo, e depois vocês têm as devolutivas, que aí nós vamos fazer uma ata da devolutiva para que nós possamos encaminhar para os promotores e centros. Ó, o Gilson, a Duda. Tem uma imagem, olha só. Tudo, posto, passou tudo por cima. Mussum. Ali, ó. Bem-vindos ao Mussum. É em Mussum que tem uma cena muito... Ali a Maristela, né? A cena de um cemitério, assim, a Maristela nos falou, ela viu crânios, assim, espalhados. Né? Imagina você chegar em casa depois, né? Por isso que nós dizíamos, olha lá, ó, nos abrigos, o Dalmolin, ali, ó o cemitério, ó, foi devastado, os corpos, tudo. Olha lá, Maristela. E esse é um trabalho feito pelo CEAF, a partir de uma ideia da nossa colega Ana Marquesan, que foi uma guerreira, junto com a Annelise, com vários outros colegas. A Ana, que ela é a nossa diretora do CEAF. Pô, eu tenho as minhas equipes, fomos com 2 equipes cinematográficas e fizemos esse breve trabalho de 5 minutos. Nós temos um de 15 e temos um de 1h30 também, mas é o que deu. Gente, desculpem aí. Muito obrigado.